Olá, tudo bem? Meu nome é Laísa Aparecida Vitoraça, sou acadêmica do 5º ano do curso de enfermagem da Unipar, aqui da unidade do campus Francisco Beltrão, e vou falar um pouquinho sobre o meu resumo científico, que tem como titulação Perfil Epidemiológico da Sífilis em Gestantes de um município do sudoeste do Paraná. Então, a sífilis ela foi observada então pela primeira vez em 1905. Ela é causada então por uma bactéria gram-negativa que pertence ao grupo das espiroquetas, a Treponema palladium. Ela é de caráter sistêmico, infectando somente o ser humano. Em sua fase latente, não se percebe sinais e nem sintomas clínicos. A sífilis latente ela é dividida de acordo com o tempo da infecção, sendo sífilis latente recente, que é, ou seja, menos de 2 anos de infecção, e sífilis latente tardia, no caso, que é mais de 2 anos de infecção. Os casos de sífilis eles são divididos em sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita. Esse estudo apresentou resultados que demonstrou que entre os anos de 2017 a 2022 foram notificados 13 casos de sífilis em gestantes no município avaliado, sendo que no ano de 2019 foi mais relevante com 5 casos dos 13, representando 38,5% do total. O objetivo desse meu estudo é descrever então o perfil epidemiológico das sífilis em gestantes de um município do sudoeste do Paraná. Os materiais e métodos da minha pesquisa foi uma pesquisa de campo, descritiva, retrospectiva e documental, com abordagem quantitativa desenvolvida em parceria então com a vigilância epidemiológica. A amostra então foi composta por um banco de dados baseado nas fichas de notificações obrigatórias para o estudo. Entre os anos de 2017 e 2022, foi utilizado o checklist com as variáveis de interesse para o nosso estudo, então. Os dados, então, eles foram analisados por meio do programa SPSS, versão 25.0, e o presente estudo foi previamente submetido à avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos e teve aprovação sobre parecer 6.219.88/2023. Entre os anos, então, de 2017 a 2022, foram notificados 13 casos de sífilis em gestantes no município avaliado. Em 2017, ocorreu um caso, equivalendo a 7,7% do caso. Em 2018, foram 2 casos, equivalendo a 15,4%. Em 2019, ocorreram 5 casos. E em 2020, foi somente um caso. E em 2021, contabilizou-se 4 casos, contabilizando 30,8% dos casos. A incidência de mais números de casos deu-se, então, no ano de 2019, com 5 casos, com representação de 38,5% do total. No Brasil, as ISTs ela têm seu modelo de vigência epidemiológica com inclusão da notificação compulsória, onde são apresentados, então, os casos de síndrome da imunodeficiência humana, HIV em gestantes, hepatites virais, sífilis em gestantes, sífilis adquirida, síndrome do corrimento retal masculino. E os episódios de sífilis em gestantes, ela tem um total de 168.056, enquanto a sífilis congênita adquirida atingiu 109.882 casos no período de 2007 a 2016, em um estudo em Brasília no ano de 2018. Como contribuição desses dados, Domingues, em um estudo do ano de 2021, ele descreveu então no seu estudo, com seus dados, que o país registrou 650.258 casos de sífilis adquirida entre os anos de 2010 e 30/6 de 2019, que ocorreram 324.321 casos de sífilis em gestantes entre 2005 e 30/6 de 2019. E 214.891 de sífilis congênita entre 1998 e 30/6 de 2019. A taxa de detecção de gestantes com sífilis tem mantido um crescimento constante. Em 2022, a taxa foi de 32,4% dos casos por 1.000 nascidos vivos, o que representa um incremento de 15,5% em relação ao ano anterior. O percentual de tratamento prescrito adequadamente para sífilis em gestantes foi de 82,6% em 2022, um aumento então de 11,8% em relação a 2021, em um estudo realizado em 2023. Nesse estudo que eu realizei, observou-se que a maior taxa de ocorrência de sífilis congênita, ela aconteceu então no ano de 2019. No entanto, o boletim epidemiológico apresentado em outubro de 2023 demonstra que a taxa de incidência de sífilis congênita entre 2017 e 2022, ele elevou-se em 19,1%, sendo que o aumento no número de casos foi de 4,3%. A taxa de detecção de sífilis vem mantendo tendência crescente, então, porém com incrementos mais rápidos dos últimos anos, tendo se elevado em 33,8% entre os anos de 2020 a 2022. Entre 2013 e 2018, o aumento médio anual foi de 25%, enquanto que de 2019 para 2020 foi de 6,1%, em um estudo de 2023. O objetivo desse estudo, então, foi atingido avaliando e obtendo a obtenção dos elementos enquanto à relação da infecção de sífilis em gestante no município. Então, nesse estudo, observou-se que a maior incidência foi no ano de 2019, com 38,5% dos casos. O ano subsequente teve redução significativa de infecções, que foi de 7,7%. Conforme os estudos analisados, esse dado se deve ao isolamento da pandemia, onde as pessoas, principalmente as pessoas, não saíam tanto de casa, então isso se deve ao isolamento. Já em 2021, obteve que esse percentual voltou a aumentar, ele representando então 30,8% dos casos, todos femininos. Então, podemos, poderamente, a seriedade da doença e das infecções transmissíveis, e sugerindo que estudos sejam continuados para conhecimento de dados, bem como tomadas de decisão enquanto